Foi o Senhor quem nos trouxe. Foi o Senhor quem nos trouxe. Foi o Senhor quem nos trouxe. Ah, como Ele é bom, como Ele é bom. Foi o Senhor quem nos trouxe. Foi Ele quem me trouxe. Foi Ele quem te trouxe. Ainda bem que eu vim. Erecalaxo. Aleluia. Quem é do glória vai dando glória. E se tiver pentecostal, você sabe o que acontece quando um dá glória. A gente se sente na obrigação de reagir dizendo aleluia. Deixa eu ver se você entendeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse lugar não é outro senão o melhor lugar que nós poderíamos estar agora. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Meu Deus. O Senhor está falando de cura. Senhor quem nos trouxe. Foi o Senhor quem nos trouxe. Foi o Senhor quem nos trouxe. Ah, como Ele é bom, como Ele é bom. Foi o Senhor quem nos trouxe. Foi Ele quem me trouxe. Foi Ele quem te trouxe. Ainda bem que eu vim. Erecalaxo. Aleluia. Quem é do glória vai dando glória. E se tiver pentecostal, você sabe o que acontece quando um dá glória. A gente se sente na obrigação de reagir dizendo aleluia. Deixa eu ver se você entendeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse lugar não é outro senão o melhor lugar que nós poderíamos estar agora. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Meu Deus. O Senhor está falando de cura antes do culto abrir. Antes de nós começarmos o culto, quem conseguiu chegar para a oração de joelho? Porque eu confundi o inimigo hoje. Ah, ele tá tonto comigo, esse sujo, mal acabado, nojento. Você lembra que há 15 dias atrás eu fiz uma convocação aqui, né? Quem estava aqui lembra que eu tinha chamado? Aí, menina. Ah, rapaz. Menina, eu fiquei ruim. Rapaz, eu passei depois daquele dia no Vale da Sombra da Morte. Dei tchau pra Dona Morte e falei, não é meu tempo, segue teu caminho que eu vou seguir o meu. E tô aqui. E ele não tá entendendo nada, porque eu ainda tô recuperando meu fôlego. Entrei num processo de desidratação profunda. Sangue de Jesus tem poder. E aí hoje o Senhor falando de cura, 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 cura. Eu falei, Jesus, acabou. Acabou. Eu estava ali, eu sei que isso não foi só pra mim. Existem pessoas aqui, irmãos, que vão falar dessa noite ainda há muitos dias. E eu vou dizer por quê. Não é por causa de Camila, Eduardo, nada disso não. É por causa da atmosfera que a nossa adoração tem produzido nessa casa. Enquanto Kailane cantava, enquanto o pastor Eduardo ministrava, o Espírito de Deus o tempo todo revelava ao meu coração, me dando discernimento de como ele estava trabalhando nessa noite. Porque o céu é dinâmico. O céu não trabalha todo dia igual. O céu é dinâmico. E o Espírito de Deus falou claramente comigo, eu estou curando. Tem pessoas aqui que vão procurar dores que costumavam sentir. Escute o que eu estou lhe dizendo. Você só vai lembrar que foi curado porque você vai lembrar que não toma mais aquele remédio porque não sentiu mais aquela dor. Aí você vai dizer assim, ué rapaz, não senti mais aquela dor. Então o Espírito de Deus vai te lembrar e vai dizer, foi naquele dia lá, eu passei e te curei. Eu passei e te curei. A mão de alguém hoje aqui vai parar de suar. Crise de ansiedade vai perder o endereço da tua casa, da tua alma e da tua vida. Eu não estou falando para alegrar. Eu estou falando porque o Senhor disse para mim, eu estou curando definitivamente algumas pessoas aqui nesta noite. É noite de cura. Seja profeta, anuncia isso para alguém e diga, é noite de cura. É noite de cura. Jesus está curando hoje. Ele está curando aqui e agora mesmo. Aleluia! Oh, ainda bem que eu vim, Jesus.
Oh, aleluia. 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 Mantenha a sua Bíblia aberta no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Hoje vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu no Ouça. Eu só estou fazendo isso porque eu estou debaixo de comando divino. Porque se tem uma coisa que normalmente eu não faço, é jamais voltar a pregar em um texto que eu já vi o pastor Eduardo pregar. A maneira como ele ministra em cima de um texto me dá uma vontade de não pregar mais naquele texto, que me dá um nível de raiva, de revolta, que eu digo: Senhor, estava tudo ali, por que para ele e não para mim? Porque tu disse, estava ali. Não é, menina? Aí... Então normalmente quando ele prega algo, a vontade que eu tenho é de nunca mais ler aquele capítulo na Bíblia. Porque a gente fica tão cheio, tão extasiado. Cara louco, cara. O negócio do vaso de barro, a gente demorou até para alcançar, mano. O que foi isso? Esqueça tudo. Esquece. E eu ali, toda felizinha, falando: Jesus, daqui a pouco eu vou trazer minha saudação. Você comigo. Aí o Senhor falou: João 9, continua falando do cego. Então tem 3 coisas aqui que o Senhor quer que continuemos a ouvir e a falar. Diz assim o texto, e você já conhece, só vamos refrescar a memória. Quando Jesus ia passando, viu um homem. Viu quem? Viu quem? Olha para mim, milagres não são para anjos, são para homens. Ser humano, é na nossa fragilidade que Deus opera. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa força, gente. É aonde? Isso não é uma poesia, isso é uma verdade. É a realidade de como Deus se manifesta. Então para com esse complexo de inferioridade. Quando Jesus ia passando, vírgula, viu um homem, vírgula, cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Estes são seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, levanta-te, lava-te no tanque de Siloé. Nunca mais eu vou falar de Siloé, só estou lendo aqui. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Não, parece até que você ouve isso todo dia. Você está maluco? Vou ler de novo. Cego foi, lavou-se e voltou vendo. É milagre, rapaz. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar começavam a perguntar: não é este o que andava ou o que vivia assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo dizia: sou eu. Eu gosto dele. Eu gosto dele, ele não troca de calçada, ele vai para cima. Perguntaram-lhe: então, como pois se abriram os teus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus. Aleluia! Aleluia! O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Vai comigo para o versículo 24 para a gente encerrar a leitura. Chamaram então pela segunda vez o homem que dantes havia sido cego e disseram a ele: dá glória a Deus, porque sabemos que este que tu dizes que te curou é pecador. E respondeu ele dizendo: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei. Aleluia! Meu Deus! Uma coisa eu sei. Você vai sair daqui com essa certeza de que ninguém pode validar a tua experiência. Você que sabe. Você que sabe. De uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Oh, glória! Diga amém por essa palavra. Você está dando glória a Deus. Aleluia. 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 Eu quero que você entenda que Jesus não viu um cego, Jesus viu um homem. E eu vou repetir isso 3 vezes porque eu não quero que você esqueça disso nunca mais. Jesus não viu um cego, Jesus viu um homem. Jesus não viu um cego, Jesus viu um homem. Jesus não viu um cego, Jesus viu um homem. Jesus não vê um cracudo, Jesus vê um menino. Jesus não vê uma prostituta, Jesus vê uma mulher. É isso que Jesus vê. Jesus consegue nos olhar
acima das máscaras, dos karmas emocionais, dos traumas. Melhor dizendo, fiquei com o karma que Eduardo falou aí, os discípulos me influenciando, está repreendido. Os traumas. Jesus vê a gente por cima dos traumas, além dos traumas, através dos traumas. Jesus vê a gente por trás de tudo isso. Jesus consegue ver a menina que foi abusada por cima do abuso. Jesus consegue ver isso. Jesus consegue ver o homem honesto que está atrás do cara que está endividado. Jesus consegue ver. Jesus vai ali na Cracolândia, você só vê cracudo, Jesus só vê gente. Jesus olha para onde a gente olha, mas não vê como a gente vê. Você se lembra de Samuel? O profeta Samuel olhando para a aparência dos filhos de Jessé, quando o Senhor disse para ele que o rei de Israel estava na casa de Jessé o belemita. Quando ele entra lá sobre a influência do reinado de Saul, ele vê os filhos fortes, guerreiros, altos, bonitos, e ele pensa, certamente já está diante de mim o ungido do Senhor. E quando ele vai preparando o óleo para o consagrar, para ungir aquele que ele pensava que pudesse ser o rei, que Deus iria levantar em Israel, a voz do Senhor bradou no coração do profeta Samuel, e disse o Senhor a Samuel: não, a nenhum desses eu tenho escolhido. Samuel, não te atente para a aparência, não olhe para a estatura. O homem só olha o exterior e ele julga de acordo com o exterior. Ele diz, mas eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Só por isso, irmãos, eu já tenho vontade de glorificar. Só por essa palavra. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência, mas eu conheço o coração. Eu não vejo só o que carrega por fora. Eu não vejo o desejo de se mostrar do lado de fora. Eu não vejo as falhas somente do lado de fora. Eu não vejo os traumas apenas do lado de fora. Eu não vejo o reflexo que aquilo que te fez mal causou em você e você carrega até hoje. Ele está dizendo, eu garimpo, eu vejo atrás do filtro, eu encontro atrás da máscara. Eu sei porque você é rabugento. Eu sei porque você se tornou uma pessoa desconfiada. Eu sei porque agora você não confia em ninguém. Eu sei porque você tem dificuldade de amar. Eu sei porque você tem dificuldade de começar projetos. Eu sei porque tu tem dificuldade de se membrar em igreja. Mas hoje eu vim te dizer que eu não te vejo como o homem te vê. Eu olho você por dentro. Eu sei aonde está a tua humanidade, a tua fragilidade e as áreas da tua vida em que o meu poder vai entrar e vai aperfeiçoar e vai corrigir e vai curar. Não sou eu, Camila, que estou dizendo agora, mas eu estou dando a minha boca a serviço de Deus para que Ele me use na primeira pessoa. Então assim diz o Senhor a você: ei rapaz, ei moça, não te vejo como teu pai te vê. Não te vejo como tua mãe te vê. Ah, Camila, mas a minha mãe tem uma visão ótima a meu respeito. Ainda assim eu não te vejo como ela te vê. Não te vejo diante daquilo que você mostra na sua rede social. Eu te vejo como ninguém vê. Você foge deles, mas não foge de mim. Você esconde deles, mas não esconde de mim. Você mente para eles, mas não mente para mim. Você mente para si, mas não pode mentir para mim. Hoje eu vim nesse culto para te encarar, recalachoria. Hoje eu vim nesse culto para te sondar e para te mostrar que eu te vejo por dentro. E não tem pecado em você que me assuste. Não tem falha em você que me dê vontade de desistir de você. Hoje eu vim te encarar. Tô falando na primeira pessoa, quem tá dizendo é Deus. Hoje eu vim aqui para poder te dizer que tudo que você tem amontoado, escondido e ocultado não me choca e não me escandaliza. Eu tô indo pra dentro do teu interior e vou revelar pra sociedade a tua humanidade. Só que tem uma coisa: quando tua deficiência for exposta, quando o teu pecado for confessado e quando tu se sentir vulnerável, não pense que a tua deficiência é o teu fim. Porque aquele cego era deficiente, por isso o Espírito de Deus está falando conosco. Ah, irmão, a deficiência não é nascer com algum problema congênito apenas, não. Davi falou da pior deficiência. Jeremias falou da pior deficiência que o homem carrega. E ambos disseram a mesma coisa quando disseram assim: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, não há nada que deforme mais o homem do que o pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que nos enfeia é o pecado. O que nos faz falhar é o pecado. O que tira de nós a força é o pecado. O que não deixa a gente orar como deveria é a culpa pelo pecado, ou a consequência do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos enfraquece. O pecado rouba de nós o ânimo, o vigor. O pecado
pecado retira de nós a autoridade para exercer o poder de Deus. Tudo isso o pecado faz. Então aonde está a maior deformidade? No pecado. Aonde está a maior deficiência? No pecado. Por isso Davi orava e ele dizia: lembra que eu sou pó, eu sou pobre e sou pecador. Mas ele dizia: o Senhor cuida de mim. Em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. A verdade é essa. Mas Paulo vai trazer uma resposta quando ele escreve a carta aos Romanos, e ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele não termina dizendo isso. Ele termina dizendo assim: mas graças dou a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. O que ele está dizendo? O pecado começa até em mim, mas ele termina sendo eliminado pelo Deus que ocupa a minha vida. Por isso eu tenho tantas falhas. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Eu me sinto um miserável, mas graças dou a Jesus Cristo nosso Senhor. O que ele está dizendo? Quando vivo eu, vive o pecado em mim, mas quando eu vivo Deus, vive o triunfo do pecado que está em mim. Por isso agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: toda a deficiência de caráter, de espiritualidade e até física pode ser curada em Jesus Cristo, desde que você não tenha medo da confissão, desde que você não tenha medo da exposição, desde que você não tenha medo de ficar vulnerável. O que tem impedido a cura de muitos? A reputação. Eu vou falar porque eu quero ver se você me ouviu. O que é que tem impedido muitos de viverem a cura? O quê? O quê? Tua reputação ultimamente tem valido mais do que o valor que você dá ao seu caráter. Contanto que você fique bem na foto, você vai resolvendo internamente. E eu nunca vi tratamento profundo contra fragilidades, erros e falhas sem que houvesse uma exposição mínima. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o Facebook escrever, se sentindo triste, se sentindo pecador, cair tal dia e tal hora. Não é isso que eu estou dizendo. Só que tem que haver confissão, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A lama que Jesus usa para curar a vida daquele cego é a mesma lama que também o expõe. Você já parou para pensar que Jesus não jogou água, Jesus jogou lama? Isso é um nível de denúncia, um nível de exposição. Fala para mim, aquele homem ficou vulnerável ou não ficou? Ficou, gente, com todo respeito. Mas o cara já era cego, agora ele é cego e sujo. Isso é vulnerabilidade. As pessoas hoje querem ser curadas sem que a sua perfeição seja tocada. Minha reputação não pode ser tocada. Importa mais o que a internet diz de mim do que o meu pastor sabe de mim. Importa mais o que a internet diz de mim do que Deus sabe quem eu sou. Importa mais o que os outros dizem a meu respeito do que o testemunho que eu gero dentro da minha família. É por isso que tem gente que só quer ouvir do lado de fora. Ou seja, só quer ouvir quem pode emitir uma opinião superficial a seu respeito. Só quer andar com gente que não conhece. E só quer conviver com gente que não tem intimidade. Por quê? Porque se depender do testemunho interno, você tem tudo lá, menos reputação. E a verdade é que o processo de cura traz um nível de vulnerabilidade. Eu não vou nem falar só da exposição para quem está numa situação mais difícil. Vou falar para os outros que talvez não tenham nenhum pecado de queda moral, mas que não podem ser tocados na sua perfeição. Você já pensou se esse cego chegasse para Jesus e perguntasse: o que o Senhor jogou em mim? Foi lama. E ainda dissesse: com cuspe. Foi feita com água não, foi feita com cuspe. Se esse cara não entende quem fez isso, não o que ele usou, mas quem fez, não é o que ele usa. Deus usa de coisas para nos levar a um caminho de cura que no auge da nossa teologia, mas distantes da nossa intimidade, nosso primeiro comportamento para manter a reputação seria dizer: Deus não dá liço. E ainda tem os defensores do Deus não envergonha ninguém. É meu sonho achar esse versículo na Bíblia. Meu sonho. Só que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: a cura que você procura está no processo que você rejeita. E faz parte de todo o processo. Eu tenho minha vida, você tem a sua, cada uma aqui tem a sua. Só que há uma coisa em comum entre todos os processos. E o que? Se vai haver honra, se vai haver cura, se vai haver testemunho, haverá quebrantamento. Haverá necessidade de subordinar o espírito. Haverá necessidade de você ficar temporariamente vulnerável.
Relacionamentos paternos e maternos não vão ser curados com língua estranha. Vão ser curados quando o pai tiver coragem de baixar um pouquinho a reputação e pedir perdão pro filho e reconhecer que errou em algumas coisas. Mas a autarquia paterna não admite vulnerabilidade diante do filho, porque a escola dos teus pais ensinou que filho se quebra na pancada. Só que você pertence a outra geração, e nesta noite o Senhor está te dizendo: vulnerabiliza você, fica vulnerável você, que eu quebranto ele. A gente não quer ficar vulnerável, a gente não quer ser acessível, a gente quer ser íntimo de todo mundo pela internet. Sabe qual é o motivo principal? Cada um se acessa quando quiser e aonde quiser, e não aonde não quer. Ninguém aqui quer tocar em assuntos que te deixam exposto. Segundo motivo, por que não gostamos disso? Porque quando Jesus dá atenção demais pra gente, a gente fica vulnerável. A gente se torna um alvo. Quando tu fazia tudo o que era de errado no mundo, ninguém queria saber como é que tu juntava dinheiro pra pagar tua cachaça, aonde tu arrumava dinheiro pra pagar tua droga. Tô falando pra quem era translocado. Quando você tava todo errado lá fora, ninguém queria saber que hora tu voltava da balada, se tu tava beijando na boca de solteiro ou de homem casado. Ninguém queria saber de nada disso. Mas passando Jesus, te viu. E o olhar dele tem um poder que a gente não imaginava. Qual, Camila? O olhar dele, que é maravilhoso, que é eterno, que é curador, que é salvador, que é resgatador, que é remidor, que é amoroso, que é paterno, que é generoso. Só quem sabe que Jesus te viu, dá uma glória pra ele aí. Só quem consegue ser grato, porque sabe que ele olhou pra você. Não, Camila, eu conheci Jesus primeiro, conheceu nada. João capítulo 15, não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós. Foi eu que te vi primeiro. Eu te vi primeiro. Antes de você me ver na igreja, eu já te via na balada, garota. Antes de você me ver na igreja, eu já te via tentando tomar remédio pra se matar no banheiro, moleque. Tu acha que foi tu que me viu? Eu já te vejo. Você não tá aqui porque me viu, você tá aqui porque eu te vi. Então ele passa, quando ele passa ele olha. Quando ele olha, não é só ele que olha, veja. Quando ele passa e olha, só ele vê o que ninguém vê. Amém? Mas quando ele passa e olha, todos passam a olhar. Ninguém vê o que ele vê, mas fica olhando. Ninguém vai fazer o que ele faz, mas fica olhando. Para pra pensar. Todos os outros que Jesus realizou cura no Novo Testamento, nenhum dos discípulos fizeram da vida do que ia ser curado uma tese teológica para ser debatida. Não tem. Isso só acontece em João 9, com esse cego de nascença. Ocorre que quando Jesus para e fica olhando ele, isso chama a atenção dos discípulos, porque eles não entendem porque aquele homem, que na visão deles é tão somente um cego, recebeu tanta atenção de Jesus. Jesus estava passando e parou, olhou, viu e ali ficou. Completa para mim, por favor. Ali ele ficou ali olhando. Então os discípulos começaram a perguntar: Rabi, quem pegou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Olha pro teu irmão e fala assim: nada a ver. Não, você não falou. Olha pro teu irmão e diga: nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Isso era só especulação. Olha pra mim. Tu acha de verdade que eles estão preocupados com a vida do cego? Então nada. O cego só virou motivo de especulação porque ele atraiu, abre aspas, demasiadamente, fecha aspas, a atenção de Jesus. Por que eles não fizeram perguntas sobre outras pessoas que tinham deficiência? Por que eles nunca fizeram essas perguntas quando estavam a sós com Jesus, tendo oportunidade para conhecerem melhor a lei, os profetas e a revelação da graça? Mas não, agora que Jesus parou para olhar o cego, começa a enquete, começa o debate, começa as perguntas. E aparentemente, quem vê alguém perguntando o que eles estão perguntando, pode até pensar que eles estão interessados na vida do cego, mas não estão não. O que eles estão tentando entender é qual é o interesse de Jesus na vida desse deficiente. Eu quero que você entenda isso. Duas coisas acontecem quando você tem a atenção de Jesus. A primeira é a melhor do mundo. Qual? Saber que ele está parado na tua. Mano, fala sério. Só quem já entrou numa rua depois de um culto como esse e sentiu os demônios fugindo. E não é por causa da tua estatura, nem pelo que tu tem na conta. Não, é porque você entrou e todo mundo percebeu. O mundo espiritual percebeu. Olha lá quem vem com ele, quem anda com ele, olha lá. Olha lá quando é que ele vem, olha lá. Saiu de cabeça baixa e tá voltando pra casa dando rajada de língua estranha no meio do caminho.
Aí o povo olha, não vê relevância. Você não tem milhões de seguidores no Instagram, você não é uma pessoa bombada no YouTube, você ainda está pelejando um lugar de estabilidade financeira na sociedade, mas você tem um respaldo que não vem de você, mas tem a garantia de quem respalda. Há um senso de empoderamento. Não é arrogância não, é revestimento, é poder do alto. As pessoas olham e elas dizem: eu percebo que você tem algo diferente. E todo crente responde: é Jesus, é Jesus. Ele olha pra mim, ele come comigo, ele senta comigo. Quando eu durmo, ele fica acordado me olhando. Ele anda comigo no ônibus, ele vai comigo a pé, ele anda comigo de carro. Desde que ele parou e me viu, nunca mais ele deixou de me olhar. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, ele é a tua sombra, a tua direita. Por isso o sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. É ele quem te guarda, ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, desde agora e para sempre. Jesus me viu. Isso é maravilhoso, amém ou não amém? Amém ou não amém? Isso é maravilhoso, essa é a parte boa, mas vem uma outra parte. O olhar de Jesus não atrai só a sua comoção, a sua curiosidade, a sua alegria, a sua cura, porque tudo isso o olhar de Jesus atrai. É Jesus olhar pra gente, a família começa a consertar, a vida começa a melhorar, o pecado começa a sair, a deformidade começa a desaparecer, a vida santa começa a entrar, o poder de Deus começa a se manifestar. Eita glória! Essa é a parte boa. Mas qual é a outra parte, Camila? A outra parte é essa aí que esse homem está vivendo agora. Quando ele te olha, ele atrai para você mais atenção do que você gostaria de ter. O que isso significa? Significa que se Jesus te olhou, mais gente que nem te notava, que nem sabia da tua existência. Lembra daquela galera que quando o teu nariz estava encharcado numa fileira, não queria nem saber com o que tu pagou? Essa gente agora passa a sair mais cedo de casa só para ver se consegue acompanhar onde tu vai. Gente que quando tu tava com a vida perdida, sem esperança, sem rumo, gente que não te mandava um WhatsApp, mesmo que você ficasse 7 dias sem aparecer em determinado lugar, essa gente começa a pipocar. Agora não se espante. Sabe quem mais pipoca? Quem anda com Jesus. E eu vim pregar a verdade, que eu não sou de mentira. Os primeiros que mais ficam inquietos e começam a especular sobre a sua vida são os que andam com Ele. Eles ficam enciumados. Parou a caravana por quê? Pra que tanta atenção pra esse cego? Quem é que pecou? Como é que começa a falar de pecado? Foi ele? Foi os pais? Aí Jesus está dizendo: isso aqui não é sobre pecado não, é sobre a minha glória. Só que as pessoas olham para você e não conseguem entender. Como é que no meio de tanta coisa ruim vai ter glória? Como é que no meio de tanta esmola vai ter glória? Como é que caído onde estava, vindo da onde veio, vai ter glória? E está Jesus parado te olhando. É muito bom quando Jesus te olha, mas eu preciso te preparar para isso a partir de hoje. A quantidade de olhares que passaram a te olhar depois que Jesus te viu, e a quantidade de atenção desnecessária que você passou a ter, não é alvo de murmuração. Para de reclamar porque virou crente. Para de falar dos irmãos da igreja. Jesus me trouxe hoje aqui para dizer: isso é a prova de que eu estou parado na tua. Eles só falam de você porque estão vendo que eu não parei de olhar para você. É por isso que de um tempo para cá tu é a conversa do almoço, e depois que o culto acaba eles comem pizza com seu nome, e eles falam de você continuamente. É você no almoço, é você na janta. Eles não jantam a comida, eles jantam você, dizendo: porque Jesus escolheu ele, porque escolheu ela já estava no terceiro divórcio, a outra trabalhava na zona, ele era órfão, viúvo, o outro se perdeu, aquele era um pecador, aquele era um devedor, e agora está no altar, agora está pregando, agora está dizendo que é crente. Isso é por causa de quê? Jesus está dizendo: a especulação não é por causa de você, é por causa de mim. Eles olharam para mim e viram que eu estou vendo você. Então pare de reclamar. Se tem profeta aqui, levanta a mão direita o mais alto que puder, bota a esquerda na mesma altura, bota agora, abre os braços, bota a mão no ombro do vizinho, bota a mão no ombro do vizinho e diga: pare de reclamar. Não é você, é Jesus. Jesus tornou tua vida mais interessante do que a vida deles. É o poder do olhar do Rebeca. Ele me viu, ele me viu, Jesus me viu. Você não viu, mas ele viu.
via a droga, você só via a esmola, você só via a cegueira. Mas ele viu o cantor por trás do cheirador. Ele viu a bregadora por trás da adolescente que só queria ir pro baile funk. Ele viu o preguiçoso que o próprio pai dizia: não vai dar pra nada. E Jesus viu o evangelista que ele se tornaria. Aí as pessoas dizem: o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ele me viu. Por trás do álcool ele me viu. Por trás da droga ele me viu. Por trás do Rivotril ele me viu. Ele me viu. Me viu. Se ele viu mais alguém, bata no teu peito e diga: ele me viu, me viu, me viu. Ele me viu. Me viu. Me viu. Viu em mim o que ninguém via. Viu em mim o que nem eu sabia. Olha pro teu irmão e diga: eu também já fui cego. Não foi a minha deficiência que me trouxe até aqui. Foi a eficiência do olhar de Jesus. Eu não estou aqui porque eu não via. Eu estou aqui porque mesmo quando eu não via, Ele... O que eu estou querendo dizer com isso para você? Suas deficiências, tudo que te limita, que te joga para baixo, que te arrebenta, que faz você me olhar hoje aqui pregando e pensar assim: talvez eu nunca vou pregar assim. Será que eu nunca vou servir na igreja assim? Esquece tudo isso, presta atenção nisso aqui. Nenhuma de todas as deficiências que te humilham e te limitam, elas são o ponto final da operação de Deus. Tipo assim, eu não quero jamais que você saia daqui nessa noite pensando: porque eu sou assim ou porque eu estou assim, eu não posso viver tal coisa. Você pega aquilo que te limita hoje e você acha que isso limita a operação de Deus. Vou falar de um jeito que todo mundo vai entender. Irmão, as coisas que limitam você só limitam você. Quem está com depressão é você. Deus não está com depressão. Quem está desorganizado espiritualmente é você. Deus não tem esse problema. E aí você pensa assim: não, mas eu não posso, eu não estou dando conta. E o Senhor está dizendo: isso aí é a sua deficiência, sua dor, sua humilhação, sua limitação. Meu olhar, minha perspectiva a seu respeito e o destino que eu tracei para você está intacto. Então pense. Sua deficiência, sua impossibilidade, sua humilhação, ela não determina, diga comigo, ela não determina. Bora falar junto, igreja. Ela não determina o meu fim. Ela não determina o meu fim. O que ela determina? Nada, ela pontua. Então vou perguntar, deixa eu ver se você entendeu. O que ela determina? Ela pontua que aquele não é o meu fim, que aquele é o ponto de partida por onde Deus vai começar. Então quando você olhar para si mesmo internamente e pensar assim: mano, é muita coisa, eu não vou dar conta. Deus está dizendo: pois então, estabeleça o limite de onde sua mão não alcança. É a partir daí que a minha mão entra para começar o trabalho. Amém? Você entendeu? Você entendeu? Talvez você está aqui dizendo: Camila, eu não tenho outros problemas, outras coisas eu venci, mas a pornografia eu não estou conseguindo, por isso eu desisti. O Senhor está dizendo: você não deveria ter desistido, você deveria ter dito: aqui eu não alcanço, e eu usaria isso como ponto de partida para eu começar o trabalho. E não para terminar com você. Deus está dizendo: eu não vou romper com você, eu vou romper com teus vícios. Eu não vou romper com você, eu vou romper com a tua deficiência. Aí ele cospe, faz a lama, unta nos olhos do cego e deixa ele vulnerável, exposto, e dá para ele o caminho de onde ele se lavaria. E como eu já disse, eu não vou falar de Siloé nunca mais na minha vida. Eu vou falar rapidinho da água. Ele se lava, ele vai ao tanque. Como é que ele vai? Cheio de lama. Vamos lá? Como é que ele vai? Quando você está mais próximo da sua realização, da conclusão do seu milagre, esse será o momento de maior ardor da sua exposição, da sua vulnerabilidade. Todas as vezes que você se sentir, ou que você sentisse demasiadamente afetado
por pessoas e circunstâncias, é porque você está trafegando muito perto da realização e da conclusão do processo. Você está muito perto da conclusão do processo. Érica, assim diz o Senhor, você está muito perto da conclusão do processo. Você está muito perto da conclusão do processo. Essa fornalha está quente. O nível da acusação e da afronta dos teus inimigos aumentou porque você está muito perto. Eu não planejei dizer isso, mas Deus está mandando eu dizer a alguém aqui: está no ponto que está, porque você está muito perto. Você está na curva de uma grande virada. Está muito perto, está muito perto. É por isso que a afronta nunca foi nesse nível, a humilhação nunca foi nesse nível, a tristeza nunca chegou tão profundo. Deus está dizendo, porque você está muito perto. Por que ele estava muito perto? Porque Jesus jogou a lama e para ele ser curado só faltava jogar água. Agora, se você está acompanhando o texto desde a hora que o pastor Eduardo começou a pregar, você vai se lembrar de uma coisa: quem jogou a lama nele? Vamos lá, quem jogou a lama nele? Bora, gente, pra gente terminar junto e terminar quente. Quem jogou a lama nele? Jesus. Se foi Jesus que colocou a lama nos olhos dele, certamente o fez com a mão. O cuspe era dele, o barro era dele, a mão era dele. Então, se ele colocou a lama nos olhos do cego, o cego sai com a lama no rosto, chega no tanque e lava o rosto. Lavou o rosto. Aí ele passou a ver. Mas vamos entender a dinâmica do milagre rapidão pra gente encerrar aqui, ó. Quando perguntam pra ele assim: diga aí, como você diz que foi curado? Aí ele diz: o homem chamado Jesus jogou a lama e eu joguei e vi. Quem cura? A mão de Jesus ou a água de Siloé? Estamos em concordância com isso? Então, na dinâmica do milagre, o ex-cego, o homem, foi curado quando jogou água ou quando Jesus jogou a lama? Temos certeza disso, sim ou não? Sim, porque não é a água do tanque que cura. Só um cura, gente. Qual é o nome dele? Só um cura. Qual é o nome dele? Quem cura é Jesus. Jesus cura. Então estamos em concordância que o homem foi curado no exato momento em que Jesus jogou mas ele sabia que havia sido curado? Não sabia. E por que ele não sabia? Porque Jesus decidiu curar ele colocando lama. E sabe o que o barro, a lama faz nos olhos? Ela tapa o reflexo da luz. Então o cara estava curado, mas não tinha reflexo de luz. É como se fosse assim, ó. Se só com a pálpebra você fechar os olhos, você vê reflexo de luz. Faça esse teste em casa e você vai ver que você não é doido. Isso é geral. Você pode fechar os olhos e ficar com a luz acesa. Se apagar, você vai saber que apagou. A pálpebra não é o suficiente para impedir o reflexo de luz na sua visão. Quem está entendendo, diga amém. Aquele cara que nunca viu teria reflexo de luz se Jesus só tivesse imposto a mão sobre ele e tirado. Na hora, ele saberia que as mãos de Jesus o curou. Mas Jesus calhou de curar o homem jogando. Rapaz, Jesus não é mole. Jesus pega a lama e joga. Agora vamos lá, você concordou e entendeu o texto comigo. O homem já está curado, sim ou não? Já está curado, sim ou não? Mas ele sabe que está curado? E se eu te disser? Ei! Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui, que o que você pede, que o que você tem clamado, que o que você tem buscado, e que aquela obra é impossível, que só Deus podia fazer. E se eu te disser que Ele está se apresentando diante de nós por esta palavra no dia 31, último dia de julho, para dizer: já está pronto, já está pronto, já está pronto, já está com você, o milagre já está com você. Mas a gente não consegue ver. Agora, paz-me, senhoras e senhores, porque a gente não consegue ver? Porque ele disse: vai no tanque e lava. Então assim, o irmão aqui, ó, já está curado, mas não está celebrando. Já está curado, mas não está alegre. Já está curado, mas não está feliz. Já está curado, mas ainda não se realizou. E por que não? Porque ele não sabe. Ele não sabe. Quando ele vai saber? Trocando para miúdos? Quando ele fizer a parte dele. Perguntaram para ele: como você foi curado? Aí ele disse: o homem chamado Jesus jogou lama e eu joguei água. O que ele está dizendo? A lama é com ele, mas a água é comigo. Você está hoje aqui dizendo: faz, Jesus. Jesus está dizendo: eu fiz, você só não vê porque não faz tua parte. Está
aí, mas você não acessa. Eita! Olha pra alguém e diz: está aí. Não, você não falou, não me irrita não, eu tô tão de boa. Olha pra alguém aí e diz: está aí. Abre a boca e diz: está aí. Está aí. Acessa, toma posse do teu milagre. Vai se lavar, vai se lavar. Faz a tua parte, vai agradecer, vai dar um culto de ações de graça, vai dizer o que Jesus fez na tua vida. Ele vai no tanque e ele se lava. Ele se lava. E quando ele se lava, eu tenho pra mim que a primeira coisa que ele viu foi ele mesmo. Primeiro porque ninguém é maior alvo do nosso interesse do que a gente mesmo. Você pode ter saído de casa todo arrumado, bonitinho. Se tu passar na frente de um espelho, você se vê de novo. É involuntário. Passou na frente de um espelho, você vai se olhar. Eu tenho pra mim que o reflexo da luz que bate no tanque, porque era dia. Era dia. Jesus diz: convém fazer as obras que o meu Pai me enviou a fazer enquanto é dia. Então era dia. O reflexo das águas transmite tudo o que reflete. Tanto é que chamamos no movimento da lua batendo no mar como espelho d'água. A capacidade que a iluminação tem de refletir tudo aquilo que vai para cima da água. Eu imagino que enquanto ele lavava, aquela água se batia. Sou eu que estou falando isso. A água se batia e ela foi parando e ele foi limpando. E à medida que ele foi limpando, ele foi vendo alguns reflexos em cima da água. E eu tenho para mim que a primeira coisa que ele viu quando Jesus o curou foi ele mesmo. Porque se tem uma das coisas que provam o quanto fomos curados por Jesus, não é a capacidade que temos de ver a lama no outro, é a capacidade que temos de tirar a lama da gente. E ao tirar a lama da gente, a primeira coisa que a gente enxerga não é o outro, é a gente. É como nós éramos cegos. Então eu tenho pra mim que a primeira coisa que ele viu, sou eu que tô falando, Camila. Tenho pra mim que a primeira coisa que ele viu foi a sobrancelha dele, foi a boca dele, foi a cabeça dele. Se fosse muito grande, ele disse: deve ser do norte aqui de Jerusalém. Eu tô brincando. Tem nordestino aí? Não é assim que nordestino se apresenta. Tem nordestino aí? Aí tem. Eu amo. Grande! Lá no Nordeste, num culto como esse, quando Deus é adorado, o povo grita: ele é grande! Eu amo. Então eu tenho pra mim que ele se viu, saiu dali e começou a caminhar. E os vizinhos começam a se acotovelar. As pessoas que viram ele nascer começam a dizer: rapaz, olha ali, não parece aquele homem que era cego? Mais do que isso, perdão, não é isso que o texto diz. Olha ali, não é aquele que pedia esmola? Os discípulos olham para o que ele tinha, a sociedade olha para o que ele fazia. Só Jesus o via como realmente ele era. Irmãos, a vida é assim. Os religiosos olham para o que a gente tem. A sociedade olha para o que a gente faz. Só Jesus vê quem a gente realmente é. Mano, vamos supor que esse cara tivesse uns 40 anos de idade. Vamos supor. Quem estava ali viu ele nascer, viu ele crescer. É todo mundo povo. Nesse mundo globalizado que a gente pega uma passagem de avião e em poucas horas a gente está em outro lugar, não. Tô falando de nascer num lugar, crescer num lugar, abrir empresa num lugar, criar filho num lugar. Então esse homem, ele era muito conhecido. Todo mundo sabia que ele era cego desde nascença, porque viu ele crescer lá. Rapaz, imagina que você viu uma pessoa que nasceu cega. Você é cega a vida toda e de repente você olhar para ela e no lugar do globo ocular a retina está perfeita e você percebe que ela está enxergando. Cabe falar do que ele fazia? O assombro maior deveria ser o nível de transformação que ele viveu. Olha, não é aquele que nasceu cego, mas não, o homem está vendo, mas só conseguiam continuar falando daquilo que ele fazia. Não se espante, a sociedade vai fazer de tudo para descredibilizar, inviabilizar, descreditar da experiência de transformação que você viveu com Jesus. Não espere que quem não estava onde você esteve, que quem não ouviu o que você ouviu, que quem não sentiu o que você sentiu, que quem não viveu o que você viveu, valide as experiências que só você e Deus sabem que vocês viveram. Pare de buscar no público o apoio de quem te conheceu no privado. É para você pegar a tua experiência e tornar pública. Não é para você esperar o público reconhecer para você evidenciar. Tá entendendo o que Deus está falando aqui?
Vou falar rasgado que é pra todo mundo conhecer. Você sabe por que um monte de gente meia boca, mal acabada, quer ir pra rede social, TV aberta, programa de tudo que é bobagem, pra querer dizer como é que o crente vive, como é que é a vida devocional da igreja, como é que é pastor e como é que é crente? Porque muitas vezes não abrimos a nossa boca para evidenciar publicamente as experiências que tivemos com Deus. A gente fica deixando quem teve uma experiência medíocre, mediana, passou uma temporada na igreja, mas nunca foi crente, batizou, mas depois desviou, gente que só fazia o que era errado, não conseguiu vencer o pecado. Aí esse povo vai lá pra fora pra poder dizer que isso tudo é mentira, que nada funciona. E por que não funciona na boca deles? Porque não funcionou pra eles. Aí eles pegam a experiência deles de não rompimento, a experiência deles de não humilhação, a experiência deles de não subordinação à autoridade, a experiência deles de não transformação genuína do evangelho de Cristo, e vão pra lá dizer que é isso. E por que eles ganham voz? Ah, porque o mundo jaz no maligno? Também, mas não é só por isso não. É porque muitas vezes quem viveu a experiência na veia, quem fumava e não fuma mais, quem bebia e não bebe mais, quem fazia o que era errado e não faz mais, quem era triste e não é mais, fica de boca fechada. Pois é por isso que eu gosto desse cego, porque ele não é de conversa fiada. Ele não é aquele homem que depois que vive a sua experiência fica com vergonha de falar do que viveu, dizendo assim: ah, eu não vou entrar em confusão não, ah, é melhor deixar isso pra lá, problema é de cada um, problema é de cada um não. Deus me trouxe hoje aqui pra te lembrar o que ele disse quando você ainda era cego. Ele disse: isso não foi pecado, isso aconteceu para a minha glória. Então a pergunta é: o que você está fazendo com a minha glória? Está deixando essa gente e falar um monte de baboseira na internet porque você tem vergonha de fazer live? Pois abra essa boca e diga: eu era cego, mas agora eu vejo, porque o evangelho é verdade. Jesus transforma de verdade. Cadê você? Ou você está aqui fazendo sonso no ouça, achando que exposição de milagre é só para pastor André Valadão, para pastor André Fernandes, para Silas Malafaia, para Eduardo Gonçalves, para os homens e mulheres de Deus que têm buscado fazer a diferença? Pois eu vou lhe dizer, e quem está lhe dizendo sou eu mesmo: pare de ser sonso. Você também tem uma experiência. Que covarde é essa? É que eu não gosto de confusão. Quem foi exposto como você foi um dia, não tinha que ter vergonha era de nada, principalmente de contar o teu milagre. Deus está mandando eu falar para alguém aqui: quando o vômito da tua boca era limpo com um cachorro na calçada, tu não tinha vergonha. Aí agora quer dizer que tua reputação está calando tua boca? Cuidado para Deus não levantar um negócio para você entender que mais vale o que ele diz a teu respeito do que o que as pessoas sabem sobre você. Rapaz, a sociedade, de vez encarar o milagre, não, começa a falar dele. E outra, não fala dele pra ele, fala dele um pro outro. Pois eu te digo que debaixo da autoridade da verdade você vai entrar em conversas que não foi convidado e a autoridade vai ser sua. Quando tu vê o zuzuzum, 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 ó o zuzuzum, olha lá, não parece aquele que era cego? Perdão, não parece aquele que pedia esmola? Ah, não é aquele que mendigava, não é aquele que mendigava? Rapaz, ele de longe, ele ouve: sou eu! Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Ah, não, me ajuda, me ajuda. Pega na mão suada e fria desse irmão aí, vai. Pega, não pergunta se conhece não, só pega. Ousadia, vambora, começa a experimentar um pouco de coragem. Começa a experimentar um pouco de coragem. Não deixa a cara fechada dele te intimidar não, cata a mão de alguém aí agora. Sacode essa pessoa e diz: pra cima, pra cima. Abre a tua boca e conta a tua experiência. Não troca de calçada, vai pra cima. Vai pra cima. Dá um salto dessa cadeira. Pra cima. Dá um salto dessa cadeira. Pra cima. Começaram a invalidar a experiência dele. Foi nada. Isso é emoção. Isso é mentira. Foi nada, rapaz. Isso é emocionado. Ele diz: não. O homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Aí começaram a questionar ele na sinagoga. Aí ele nunca entrou lá mesmo, né? Agora que ele vai fazer questão. Aí começaram a dizer pra ele: para de falar isso. Tô parafraseando pra você entender. Para de falar isso.
Todo mundo aí, ó, todo mundo. Gente que usa a boca pra dizer assim, todo mundo, é 3 pessoas, tá? Quando você vê alguém falando assim, menina, todo mundo me ligou, 3 pessoas. Garota, tá todo mundo falando. 3 pessoas. 3 pessoas. Todo mundo falando isso, todo mundo falando aquilo. Tá todo mundo falando que esse homem aí, ó. Aí ele diz assim, olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. O que ele tá dizendo? Quem fala do que não sabe são vocês. Eu só vim falar do que eu vivi. Rapaz, isso é um tapa sem luva de pelica na cara da sociedade. Porque o que o cego tá dizendo? Rapaz, quem fala disso é vocês. Eu vim falar do que eu sei que vivi. Do que você viveu? Que eu era cego, e graças ao homem Jesus agora eu. Então o que vocês pensam sobre ele não muda o que eu sei que vivi com ele. O que vocês dizem sobre ele não muda o que eu sei que vivi com ele. Jesus trouxe a gente hoje aqui no Ouça para dizer: proteja a sua experiência comigo, porque o mundo vai fazer de tudo para arrancar isso de dentro de você. Aí ele sai da sinagoga porque mandam ele embora. Quando ele está do lado de fora, quem está esperando ele? Jesus. Quando Jesus esteve com ele, ele era o quê? Só que agora ele está como? Mas quando Jesus curou, foi com lama. Então ele estava curado, mas ainda não. Aí quando ele está do lado de fora, Jesus está lá, mas ele sabe que é Jesus. Aí Jesus olha para ele, Jesus é terrível, terrível. Jesus olha para ele e diz assim: homem! E eu acho lindo Jesus chamar ele de homem. Jesus está dizendo: o que você viveu antes ou depois mudou para você, para mim. Você ainda é a mesma pessoa, só não faz mais as mesmas coisas. Eu ainda vejo um homem. Homem! Tu crê? Ó, Jesus falando com ele: tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? Aí ele, porque gente, ele era cego, não era surdo, ele ouviu a voz de Jesus. E quando você tem uma deficiência numa área, você aguça ainda mais a outra. Ele sabia que era Jesus, mas ele precisava ter certeza. Aí olha ele, olha ele. Como crerei se não sei quem é? Aí Jesus: sou eu que falo contigo. Aí ele diz: creio. Aí vamos lá. O cego creu, ou o ex-cego. Você vê, a sociedade não presta, eu continuo só falando o que ele tinha. O homem creu porque Jesus falou que era? Não, por causa da experiência ele creu. Ó, fui eu que fiz aquilo com você. Então você crê que o homem que fez isso com você é o filho do Deus vivo? Aí ele diz: creio. Por que creio? Pela experiência. Jesus está dizendo: você vai viver ainda as maiores experiências da sua vida quando aprender a validar e a proteger as primeiras que você viveu com ele. Aquele homem creu. Tire as barras, por favor, dos corredores. Tire as barras. E aí sabe o que eu vejo aqui? Que quando o homem não via ele, Jesus já o... Mas agora que ele vê, ele tem que reconhecer que Jesus é. Olha para mim. Você não via ele quando ele já te via, mas agora que você o vê e sabe que aquele livramento foi ele que deu, sabe que quem te trouxe até esse dia chamado hoje foi ele. Jesus está dizendo: agora que você vê, está na hora de você reconhecer que eu sou filho de Deus. Então a pergunta é: vai ficar aí ou vai confessar a tua fé hoje? Eu quero chamar diante do altar de Deus agora você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que reconhece, oh glória, que não via, mas hoje você vê. Foi Deus que me trouxe até esse dia. Foi Jesus que me preservou para que eu pudesse retornar. Eu vou contar de 1 a 3 agora, e quando eu disser 3, você vai tomar impulso e vai sair dessa cadeira e vai vir aqui no altar. Camila, é comigo. Essa palavra aí fechou para me trazer de volta. Agora eu vejo. E agora eu reconheço que eu não posso ficar nem mais um dia distante da presença do Senhor.